O objetivo da análise preliminar de risco é eliminar os atos e condições inseguras nos locais de trabalho, levantando as causas e efeitos de cada risco, adotando medidas de prevenção ou correção. A principal razão para praticar a segurança é a sua vida. É realizada antes do início da execução da tarefa utilizando o formulário apropriado e visando identificar riscos de acidentes na execução de tarefas padronizadas ou não. Riscos que podem ser inerentes à tarefa ou serem criados durante a realização do trabalho. A APR deve ser feita em todas as operações, de rotina ou não. Em particular, deve ser aplicada às novas operações. Deve ser iniciada em cada área, pelas atividades que apresentam maior potencial de riscos e de acidentes. Mas até aquelas operações consideradas de pequeno risco, devem ter a respectiva APR elaborada. Vamos ver algumas situações relacionadas a caminhão caçamba que podem terminar em tragédia se alguns requisitos de segurança não forem adotados. Os caminhões basculantes devem ter garantia, atestada em oficina credenciada, do seu sistema de cilindro de elevação, manual de operação na cabine de comando em língua portuguesa e com as unidades de medida no Sistema Internacional de Unidades. Dispositivo para alertar o operador que a caçamba ainda está levantada ao partir. A báscula do caminhão deverá possuir sistema mecânico de travas. A cabine deve possuir proteção intrínseca contra a queda de materiais e contra capotamento. Ou seja, cabines deverão possuir características de células de sobrevivência atestado pelo fabricante. Dispositivo de segurança contra fundamentos com climometria. Você sabia que as empresas devem elaborar um plano de ação indicando as medidas de prevenção? Esse plano deve ser de conhecimento dos colaboradores, mas na prática tem muita gente que nem sabe que existe, porque fica engavetado em algumas empresas. Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados e a implementação e acompanhamento das medidas de prevenção. A implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados. O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar a verificação da execução das ações planejadas, as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho, e o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos, quando aplicável. Procure na sua empresa onde está esse plano e se as ações do mesmo estão sendo cumpridas. É o famoso PGR, Plano de Gerenciamento de Riscos. Olha aí essa demolição, tem que sinalizar a área corretamente, para evitar o risco de acidente com terceiros. Pela dimensão da obra, colaboradores não poderiam estar trabalhando sem o calçado de segurança, luvas de proteção, óculos de segurança e outros equipamentos de proteção individual. Pode paralisar as atividades. Na legislação federal, a CLT dispõe no artigo 166 que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação. Trabalhar sem eles não pode. Assim podemos evitar marretadas nos pés, se o colaborador estiver utilizando botina de segurança. Assim podemos evitar mãos calejadas, se o colaborador estiver utilizando luvas de proteção. E para o colaborador que sonha em ser um malabarista no momento das atividades de trabalho, vamos dar para ele uma advertência. Antes que ele se torne um atleta paraolímpico, pois trabalhando dessa forma pode perder a sua visão. Hoje o nosso DDS vai estar voltado para a prevenção de acidentes com risco de afogamento em atividades próximos de lagos e rios. Estamos pegando como exemplo a execução de barragens para contenção de rejeitos. Máquinas, equipamentos e veículos trafegam as margens do rio, ou até mesmo executavam suas atividades nas proximidades. Já tivemos casos de colaboradores que tiveram morte súbita, perderam o controle do veículo e caíram dentro da água. Neste tipo de atividade, as condições das vias são precárias, e temos de ter uma reparação constante da via por se tratar de estrada vicinal. Para obter mais segurança no deslocamento da via, são instalados pontaletes de sinalização, para evitar que os motoristas ultrapassem a leira de proteção e provoquem acidentes.
Todos os trechos ao longo da via são mapeados, e vão sendo construídas leiras de proteção feitas de argila ou até mesmo de pedras, como podemos ver aqui nas imagens. São as barreiras que vão impedir a ocorrência de acidentes de trânsito com tombamento ou possibilidade de capotamento. O importante é destacar que se as vias não estão em condições, o colaborador pode fazer uso do direito de recusa, impedindo de colocar a sua vida ou integridade física em risco. Todo improviso pode terminar em tragédia. Em caso de risco de desmoronamento, mantenha uma distância segura, contenha a sua curiosidade e se preocupe com a sua integridade. Veja os riscos quando as partes rotativas não estão protegidas, e a importância do ajudante ou auxiliar durante a execução da atividade. Essa não conformidade pode resultar em uma fatalidade. Essa é a forma incorreta de armazenamento de água para os colaboradores na execução de suas atividades. Utilize os equipamentos de proteção individual recomendados pela empresa. Muitas vezes, o risco de contaminação pode estar em suspensão, mas você não é capaz de perceber porque está concentrado no trabalho. Só que a doença ocupacional é traiçoeira, cuide bem de sua saúde. Se você não se cuida, ela vai evoluindo gradativamente. Faça uso constante dos equipamentos de proteção respiratória ou máscara. Quando você estiver em locais onde temos poeiras em suspensão, outro fator importante para a prevenção de doenças ocupacionais é ter o conhecimento dos produtos químicos que estão armazenados em seu local de trabalho. Procure armazenar os tambores em locais apropriados, onde não ofereçam risco de contaminação para ninguém. Sei que o seu chefe vai mandar você executar as atividades não utilizando as máscaras de proteção ou até mesmo o protetor auricular, mas enquanto está produzindo, certamente vai falar que você é o melhor, mas quando ficar doente também vai dizer que você está fazendo é corpo mole. As escadas de acesso ao andaime devem possuir degraus montados com tubos cujo diâmetro permita a empunhadura com firmeza. O transporte de ferramentas e materiais para o topo do andaime deverá ser feito com auxílio de equipamento de içamento suporte e roldana. Os andaimes devem possuir dispositivo de fechamento do acesso à plataforma de trabalho recomposto por guarda-corpo ao redor de toda a plataforma. Estar protegido e sinalizado de forma a evitar colisões de veículos ou equipamentos. O peso sobre a plataforma deverá se limitar a suportar pessoas e materiais de uso, conforme placa de identificação. Via de regra deverá ser montado em piso firme e rígido, sendo proibido apoiá-lo sobre terreno ou objetos instáveis. Estar aprumado e as escadas de acesso ao andaime possuir linha de vida. Possuir sapatas fixas, sem rodízio, e guarda-corpo altura mínima de 1,20 metros, travessa de 70 centímetros e rodapé de 20 centímetros. O peso sobre a plataforma estará limitado a suportar pessoas e materiais de uso, conforme placa de identificação. O colaborador parece não ver risco na atividade, mas, no espaço confinado temos as seguintes condições: a falta ou excesso de oxigênio, o risco de incêndio ou explosão, as infecções por agentes biológicos, risco de soterramento com engolfamento, riscos de choques elétricos, quedas e esmagamentos. A NR35 responde: toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde existe o risco de queda, é considerada trabalho em altura. Quedas por falta de segurança no trabalho em altura estão dentre as principais causas de morte de trabalhadores da construção civil. Hoje nosso DDS terá como tema: utilização de cinto de segurança tipo paraquedista nas atividades de trabalho em altura, sendo obrigatório a utilização ligado ao trava-quedas de segurança, e este por sua vez ligado ao cabo guia vertical fixado em estrutura, independente da estrutura de fixação e fixação do andaime suspenso. Uma das grandes causas de acidentes é a ancoragem de cabos guia e de sustentação de balancins em pontos improvisados. Os dispositivos de suspensão devem ser diariamente verificados pelo responsável pela obra e pelos usuários, antes de iniciados os trabalhos, que deverão receber treinamento e manual de procedimentos para a rotina de verificação diária. Mas dessa forma que estamos vendo aqui, a atividade não deveria nem ter sido iniciada. Risco grave e iminente é qualquer condição que possa causar acidente de trabalho ou doença profissional com lesão grave à integridade física do trabalhador.
Cabe ao empregador interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeição de condição de risco grave e iminente, procedendo ao imediato abandono do local. A direção defensiva é a forma de dirigir, que permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer com você, com seus acompanhantes, com o seu veículo e com os outros usuários da via. Por isso deve-se dirigir sempre com atenção, para poder prever o que fazer com antecedência e tomar as decisões certas para evitar acidentes. A primeira coisa a aprender é que acidente não acontece por acaso, por obra do destino ou por azar. Na grande maioria dos acidentes, o fator humano está presente, ou seja, cabe aos condutores e aos pedestres uma boa dose de responsabilidade. Toda ocorrência trágica, quando previsível, é evitável. Os riscos e os perigos a que estamos sujeitos no trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, as vias de trânsito, o ambiente, o comportamento das pessoas.